A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas. Que bom, né? Estar com vocês mais uma vez. Aqui quem fala é o César e começa agora mais uma palavra de vida. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com vocês. Queridos, queria compartilhar uma palavra na palavra de Deus, algo muito interessante que o Senhor colocou aqui no meu coração. Sei que Deus vai falar com você poderosamente. Então, aqui sem demoras, eu queria ler aqui em Gênesis, no capítulo 29, no versículo 16, que vai ser o nosso pano de fundo para a mensagem do Senhor nesse dia. Olha o que diz o texto aqui, ó. Gênesis 29, versículo 16 diz o seguinte: Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Ele tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalhei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. E Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique comigo, disse Labão. Assim, por amor de Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava Raquel. Então disse Labão: Dai-me a minha mulher. Disse a Labão: Dai a minha mulher, pois venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. E trouxe Lia, sua filha mais velha, entregou a Jacó e eles tiveram as relações. Labão tinha dado a sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, a sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: O que é isso que você fez comigo? Não é verdade que trabalhei por amor de Raquel? Então o senhor Labão me enganou. E Labão respondeu: Na nossa terra se costuma dar em casamento a filha, a mais nova, antes da primogênita. Completa a semana de festa de casamento da primogênita, pois daremos a você também a outra para trabalhar para mim mais 7 anos, disse Labão. Queridos, é algo interessante, né? É algo meio mais costumeiro nos dias de hoje, né? As pessoas estão... Aquilo, tem um ditado aí no mundo que se fala assim: aquilo que ele diz não se escreve, não é verdade? Quantas vezes nós nos deparamos com situações, com pessoas, que quando a pessoa fala, mas não se escreve, ou seja, não sustenta aquilo que ela diz. Isso é muito notório nos dias de hoje, infelizmente, né? Infelizmente as pessoas, né, perderam realmente a palavra, né? E quando se perde isso é algo muito triste, porque as pessoas ficam sem credibilidade, vão perdendo a sua credibilidade, não é verdade? As pessoas na sua frente dizem que vão cumprir determinado acordo, mas como não tem nada escrito, não tem nada assinado, elas simplesmente fazem da sua maneira, não sustenta a sua palavra. E olha que a palavra de um homem, tem muito, deveria ser, né, a sua assinatura, não é verdade? A palavra do homem deve ser a sua assinatura. Mas infelizmente, o que nós vemos nos dias de hoje, nos dias atuais, é que realmente as pessoas passam o tempo e as pessoas perdem, né, ou não cumprem aquilo que prometeram, né? Aqui na história, nós lemos aqui no texto bíblico em que Labão tinha 2 filhas, né? E Jacó, ele trabalhou durante 7 anos
sem ganhar um tostão pela filha mais nova, pela mulher que ele gostaria, que era Raquel. Porém, quando terminou o prazo, ele pediu a Labão seu pagamento, e Labão deu a sua filha mais velha, Lia, como pagamento. E ainda disse mais: se você quiser a Raquel mesmo, você vai ter que trabalhar para mim mais 7 anos. E Jacó fez. Porém, meus queridos, abrindo uma aspas aí nesse meio aí, tudo tem um projeto, um plano de Deus, não é verdade? Em todas as coisas tem um plano de Deus. Jacó, ele tinha uma dupla personalidade, né? Jacó, ele tinha Deus, ele tem a sua maneira de tratar as pessoas, né? Vamos voltar aí um tempo aí, lá atrás, antes de Jacó encontrar Esaú, encontrar Labão, Raquel, né, Lia. Jacó, ele saiu fugido, né, da casa do seu pai. E quando ele trocou a primogenitura, enganou o seu irmão, né? Na verdade, ele ofereceu o prato de lentilha ali, né? um guisado ali que a mãe dele fez, pela primogenitura do seu irmão Esaú. Muito bem. E quando ele foi pedir a benção para o seu pai Isaac, ele colocou pelos, né? Ele colocou pelos, porque Esaú era um homem caçador, e Jacó era um homem mais simples, um homem do lar ali. Porém, o que ele fez? Ele colocou pelos nos seus ombros para que o seu pai o abençoasse e desse a bênção. E geralmente a bênção vinha para o filho, para o seu primogênito. E aí e o seu pai Isaac era cego, e ele coloca a mão sobre Jacó, achando que era Esaú, e o abençoou. E aí, quando depois de toda aquela confusão, quando Esaú vai para pedir a bênção do seu pai antes de Isaac morrer, Isaac fala para Esaú: olha, eu já dei a bênção, para você não tem mais nada, porque eu pensei que era você. E nisso causa um grande conflito na família, né? Jacó sai e Esaú promete perseguir Jacó até matar, né? Mas lá na frente, pela misericórdia de Deus, eles fazem a paz. Mas notem que ali Jacó usou da sua artimanha para ser abençoado pelo seu pai, né? E aqui, quando ele vai trabalhar para Labão por Raquel, ele trabalha 7 anos e ele é enganado também, porque ele imaginou que no final de 7 anos ele teria Raquel, aquele que ele tinha escolhido, porém ele teve Lia. Continuando, olha o que o texto fala continuando o texto em Gênesis 31, ele fala assim, né, que, olha lá: pois chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos cobriam as ovelhas e eram listrados e salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui, Senhor. E ele continuou: levanta agora os olhos e veja que os machos que cobrem o rebanho são listrados e salpicados e malhados, porque vejo que tudo que Labão está fazendo com você, eu sou o Deus de Betel, e onde você ungiu a coluna, onde me fez um voto, levante-se agora, saia desta terra e volta para a terra da sua parentela, que era a casa do seu pai. Então Raquel e Lia disseram: será que ainda existem para nós herança na casa do seu pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. E agora, pois, faça tudo o que Deus pediu para que você fizesse, disse Raquel e Lia para Jacó. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelo, levou todo o seu gado e todos os seus bens e chegou. E o gado, a sua prosperidade, havia acumulado em Padã Arã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquilha das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertencia,
E Jacó, preste atenção agora, enganou Labão, o arameu, e não revelando que tinha planos de fugir, e fugiu com tudo o que lhe pertencia, e levantou-se, e passou o Eufrates, e tomou rumo aos montes de Gileade. Note que mais uma vez Jacó também engana. Ele usa a artimanha, ele poderia ter chegado em Labão, já que eles não tinham, né, Deus só mandou para ele voltar, mas ele poderia ter chegado em Labão, falou: olha, eu estou voltando para a casa dos meus pais, para a terra dos meus pais, estou te avisando, tal, eu vou voltar. Mas não, ele preferiu enganar ou fazer na surdina. Quantas pessoas, né, são assim, meus queridos, né? Fazem as coisas na surdina, fazem as coisas, né, sendo que poderiam chegar de uma maneira civilizada. Ninguém é obrigado a nada, não é verdade, meus queridos? Ninguém é obrigado a nada nessa terra, mas de uma maneira civilizada, de uma maneira educada, chegue: olha, eu vou embora, eu vou fazer isso para outro. Tenha um respeito com a outra pessoa. Mas sabe o que é mais duro? É quando nós descobrimos, ou a outra pessoa descobre, né, que foi enganada. Ou nós ou a outra pessoa descobre que foi enganada. E a situação fica uma situação muito complicada. Notem que muitas das vezes nos dias de hoje, meus queridos, né, infelizmente, né, as pessoas têm dupla personalidade, têm duplo caráter. Não é verdade? As pessoas não estão sustentando aquilo que são, não é verdade? Então as pessoas estão sendo de uma maneira, sabe, amizades, né? Amizades de tempos, né, sendo destruídas por, vamos dizer assim, por pequenas coisas, por algo, né? Trabalhos, fidelidade, sabe, isso, né? Deus, ele, com o tempo, ele vai tratando. E olha o que acontece, meus queridos. Olha como é que Deus tratou Jacó. Labão segue ao encalço de Jacó. E aí, meus queridos, o texto diz que Labão vai atrás de Jacó e coloca Jacó na parede. Encontra e fala: por que você saiu corrido? Por que você saiu, né? E Labão também era um mestre, né, nessa parte de enganar as pessoas. Então, e ele encontra Jacó, e depois que eles têm umas discussões lá, né, o que acontece? Eles fazem um pacto. E como é que eles fizeram o pacto? No local onde que eles estavam, eles colocaram uma montanha de pedras, e ali fizeram um pacto entre os dois. E aquelas pedras naquela montanha, naquele altar ali que eles fizeram, né, eles fizeram uma festa ali, mas celebraram um pacto. E aquelas pedras, e Deus por testemunha, o acordo que eles fizeram, sabe? E ali selou. Então, o que nós percebemos é que Deus tem a sua maneira de tratar as coisas, não é verdade? Deus, ele pega aquela pessoa que engana, e ele tem um tratamento, porque ela vai ser enganada lá na frente também. Mas enquanto ela não reconhecer o erro, enquanto ambos não reconhecerem o erro, a coisa não cessa. Então, que lição maravilhosa da vida de Labão, o sogro de Jacó, e o próprio Jacó. Então Deus tratou os dois com um acordo. Os dois tiveram que chegar quase assim para sair no tapa, vamos dizer, nos dias de hoje, né? Mas selaram o acordo. Meu querido e minha querida, se você tem um amigo, se você tem uma amiga que faz isso sobre a sua vida, às vezes, muitas vezes você vai sair até no tapa, uma discussão. É importante fazer isso, sabe? Para selar um pacto, para selar um acordo, sabe? Selar para voltar à união. Deus também está falando muito isso comigo, porque eu tenho algumas situações, meu querido, que eu estou triste, mas Deus está falando para eu fazer, e eu vou ter que fazer isso. Né? Tem algumas circunstâncias, algumas amizades, que eu vou ter que sentar com essa pessoa, e ele vai ter que sentar comigo, e nós vamos ter que abrir o jogo. Nós vamos ter que selar um pacto aí. Não é verdade? Porque eu acho que é isso que Deus quer.
É isso que depende, é isso que carece a gente fazer. Você está entendendo? Isso que carece nós fazermos. Nós precisamos parar de ter dupla personalidade. Nós precisamos parar. Mas é muito melhor nós chegarmos para a pessoa ou nós chegarmos para qualquer um e falar realmente a verdade, mesmo que doa. Mas aquela pessoa vai ficar agradecida por você. Eu já vivi situações desse jeito. Eu já vivi situações onde a pessoa veio me procurar porque ela, numa determinada ocasião, nós discordamos de alguma coisa e eu fiquei fiquei muito chateado com a situação e eu fiquei meio recluso. Mas essa pessoa, esse amigo meu, ele veio na porta da minha casa, bateu e ele abriu o coração, sabe? Ele abriu o coração. E eu também abri o meu coração para ele e nós choramos e nós oramos junto. Foi maravilhoso, meus queridos. Selou algo na nossa vida, selou algo sabe? Eu levei para a minha vida inteira, sabe? Então, faça isso. Coisas mal resolvidas na sua vida, é importante nós sentarmos com as pessoas e nós colocarmos os pingos nos is. É importante fazer isso. E o mais breve possível. Não deixe os anos passarem. Não deixe as coisas passarem. É Deus que quer nos tratar em algumas circunstâncias. E para que, muitas vezes a gente... esse orgulho besta, na verdade é um orgulho besta, não é verdade? É algo que nós às vezes falamos, não, eu não vou me rebaixar porque não foi eu que errei, eu não vou fazer isso porque não foi eu. Meu querido, Deus está falando para nós hoje, faça, coloque uma pedra em cima das coisas, chame aquela pessoa, chame aquele amigo, trabalhe aquela situação, você vai descansar em paz, você vai ter paz no seu coração, porque Deus quer isso, Deus quer tratar o nosso caráter. Nós não nascemos prontos, nós não somos prontos, nós somos seres em evolução. Nós somos seres em evolução. Então trate a situação. É importante, o mais rápido que você puder, sabe, trate essa situação. Falou, mas César, tem coisa que eu não perdoo. Falou, também tem coisa que eu não perdoo, mas Deus está falando para a gente fazer. Deus está falando para a gente fazer. Então, no momento que você tiver paz interior na sua mente, no seu coração, não digo que no momento que aconteceu, mas deixa passar um tempinho. Mas você vai ter essa incumbência de colocar as pedras no lugar. Você vai ter que colocar uma pedra naquela situação vivida no passado, sabe? Talvez você vai ter que chamar alguém, às vezes alguma coisa na sua família, né? E geralmente as brigas são em família, né? Grande parte das brigas, grande parte das desavenças que nós temos, né, meus queridos, vem de partes familiares. Mas sabe, meu querido, é importante, Deus está tratando o nosso caráter e quer saber o que vai acontecer na nossa vida. Bênçãos sobre as nossas cabeças virá do céu. E Jacó, se você vê a história, Jacó, quando obedeceu fazer isso, quando Deus proporcionou essa situação, Jacó foi um homem muito abençoado. Jacó, para que vocês não saibam, se tornou Israel. E o nome dele está perpetuado até os dias de hoje, né? Então, meus queridos, a cidade de Israel, né? Faça. E é importante. É Deus falando conosco hoje. Coloque as pedras no lugar. Coloque a situação no lugar. Coloque um fim nas coisas. Você vai ficar em paz. Quanto a outra pessoa, nós não vamos saber. Mas a verdade é uma só. A verdade é uma só. A paz virá sobre nós, meu querido. Aquela situação, falou, olha, eu limpei o meu coração. Eu resolvi essa situação e falei aquilo que estava me sentindo e a outra pessoa também falou o que estava sentindo. É importante nós fazermos isso para que nós colocamos um fim nas coisas, sabe? Não vamos deixar arrastando as coisas. Meu querido, tenha isso como meta esse ano na sua vida. Tenha isso, vamos resolver a situação. Deus está trabalhando no nosso caráter. Fique com essa palavra, fique com o exemplo de Labão
e Jacó sentaram para conversar, quebraram o pau, mas resolveram e seguiram cada um o seu caminho, sem mágoa e sem contenda. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Um ótimo sábado para você, um ótimo final de semana para a sua vida. Fique com Deus. Um abraço para você. Se você puder, compartilhe essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com muita gente. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.